Olá, pessoal. Meu nome é Emerson Castro e estamos com mais um programa Direito Fora da Caixa. Tudo o que você precisa saber sobre direito de uma forma simples e descomplicada. Conosco hoje estamos com Graziele Mello, uma multiprofissional, é apresentadora de programa, mediadora, advogada, mãe e uma pessoa super antenada com o tema do nosso programa hoje, que é sobre mediação. Muito bem-vinda, Obrigada, Graziele. Agora explica pra gente, Graziele, o que é essa tal de mediação? Emerson, mais uma vez, só te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você e falando de um tema que realmente me enche os olhos, né, de fato. A mediação, ela é um método adequado de resolução de conflitos, é uma forma não adversarial de ter uma resolução daquela questão que está sendo apresentada para você enquanto gestor, né? Normalmente o terceiro é o facilitador daquela comunicação, ele não toma as decisões pelas partes, são as partes que detêm de fato a autonomia para resolver uma questão que é delas. E o mediador, então, ele vai facilitar essa comunicação, porque diante de uma questão conflituosa, há um desgaste emocional e às vezes as pessoas não conseguem fluir com a comunicação. E muitas vezes tem um mito de que conversar não adianta. E a gente acha que conversar não adianta exatamente porque a nossa comunicação, muitas vezes ela é falha, ela é agressiva, ela é violenta, a gente interpreta, a gente julga. E esse terceiro facilitador, munido de muitas técnicas, ferramentas e habilidade de qualificação, né, técnica profissional, ele faz com que as pessoas gerem movimento em direção ao consenso a partir da escuta, da fala, e é um método muito assertivo de se resolver uma questão, uma controvérsia. E me diga uma coisa, isso se aplica a todos os tipos de conflitos? Então, normalmente a mediação ela se aplica a conflitos relacionais. Então, é interessante que para aqueles conflitos que visam perdurar no tempo, pode ser uma relação societária, uma relação empresarial, uma relação familiar, uma relação de conflitos corporativos dentro de uma empresa. Então, não tem um dimensionamento mesmo de quais conflitos que eles não vão poder trabalhar, porque são conflitos que a gente pode normalmente dispor. Um conflito que você não pode dispor por questão de direito, por exemplo, existem hoje possibilidade na lei trabalhista de você resolver conflitos através da mediação, muitas vezes através do crédito trabalhista depois de uma relação de trabalho. Mas normalmente, se você não pode dispor de alguma questão de direito fundamental, você não pode mediar porque você não pode negociar de uma maneira, né, legal mesmo. Mas existem vários tipos de conflitos, principalmente relacionais, porque o objetivo da mediação não necessariamente ele é o acordo ele é eventual, é restabelecer a comunicação entre as partes para que eles consigam conviver de uma maneira harmônica diante de uma relação continuada. Então, conflitos de vizinhos, etc. Mas para um advogado, advogada que hoje foi formado para tudo é processo, tudo é o judiciário, como é que você vê que esses profissionais estão lidando com essa oportunidade ou com essa nova atuação que é a mediação? Então, está sendo bem desafiador no contexto da advocacia lidar com a mediação, porque os advogados que já atuam com a advocacia, eles vêm de uma formação anterior, que é uma formação mais litigante, mais beligerante. Então, o ambiente consensual, ele é um ambiente completamente diferente, então exige do advogado um olhar realmente qualificado para aquele ambiente consensual, né? Correto. Então, assim, hoje em dia, na OAB, a OAB tem incentivado cursos de advocacia na mediação, advocacia no contexto da mediação. Existem certificações internacionais para advogados que querem atuar nesse contexto e querem se especializar nessa área, mas até então, o advogado que tem esse perfil um pouco mais litigante, ele tem um desafio porque é um ambiente completamente diferente. Então, por exemplo, se o advogado ele tem esse contexto mais litigante e ele chega para uma mediação, ou ele acaba com a mediação, ou ele não quer nem entrar na mediação, porque ele acha, como eu disse no início, que conversar não adianta, que ele precisa demandar. E o perfil do advogado, normalmente, que demanda mais o judiciário, é um perfil que antigamente a gente via como sendo de eficiência, né? Mas hoje não mais. Então, o advogado
advogado que tem uma formação mais voltada para o consenso, ele consegue deixar com que as partes sejam protagonistas da sua questão. E está ali como um auxiliar, ele está ali para poder assessorar o seu cliente juridicamente, porque o mediador não vai fazer esse papel. O mediador ele não vai orientar juridicamente, ele não vai instruir as partes, ele vai permitir com que o próprio advogado traga essas questões. Então é muito importante, num contexto da mediação, ter a presença do advogado para poder instrumentalizar seus clientes e preparar, de fato, o cliente para uma negociação. E hoje em dia, a gente já tem, né, no contexto das faculdades, esse novo olhar. Mas antes não tinha essa preparação do seu cliente para uma negociação. Um advogado, ele lida com conflito o tempo inteiro, mas normalmente não estuda nem teoria dos conflitos, como que se formam os conflitos, como que realmente eles se agravam, eles se escalonam, como que estuda a comunicação, de que surgem os conflitos, através desse processo comunicacional que é falho, estuda negociação, negocia o tempo inteiro, mas não necessariamente estuda negociação, que é algo fundamental. Então, é um desafio muito grande para o advogado, mas aquele advogado que quer estar sempre à frente do seu tempo, ele tem buscado se qualificar. Você falou uma coisa muito interessante, de preparar o advogado, né, para esse processo de mediação, e você falou sobre preparação do cliente, porque também tem cliente que desconhece isso. Às vezes o cliente fica com muita raiva, está querendo praticamente atacar, ganhar, né? E se alguém ganha, alguém perde. É um desafio muito grande também você colocar isso como um portfólio para o seu cliente. Verdade. Olha, a gente pode solucionar dessa forma, isso vai custar isso, vai demorar tanto tempo, essa outra forma, dessa maneira e tudo mais. É isso que acontece? Então, exatamente. Normalmente a nossa visão, uma das visões assim paradigmáticas que precisam ser quebradas, é exatamente de que o outro é o inimigo a ser combatido. Porque diante de um conflito, nossas emoções estão ali afloradas e normalmente as coisas acontecem primeiro no campo das emoções, a gente percebe as coisas ao nosso redor, a gente sente, aquele sentimento corresponde a alguma necessidade. Que necessidade é aquela que precisa ser atendida? O advogado ele precisa saber disso. Qual é a necessidade de fato do meu cliente? Será que realmente é essa que está aparecendo na ponta do iceberg que ele traz para mim como demanda? Ou é o que está por trás daquele iceberg sustentando toda aquela demanda que ele me apresenta? Então, normalmente, o cliente ele chega para o advogado com o que ele diz querer, mas por trás daquele querer tem os seus interesses, que é o que sustenta a motivação mesmo do querer dele, e tem a necessidade que de fato ele precisa. E normalmente, quando a gente tem uma necessidade de algo, a gente acha que o outro ele é um inimigo a ser combatido porque ele também quer algo que é meu. Mas quando a gente chega a reconhecer a nossa necessidade e reconhecer de alguma maneira a necessidade do outro, a gente gera um ambiente de empatia e consegue cooperar. Então, aquele clima de competição de que um ganha e o outro perde, ele acaba sendo superado pela cooperação. Então, não tem mais aquela visão de ceder simplesmente na mediação. Eu tenho que ceder daqui, eu tenho que ceder dali. Não. A ideia não é ceder, porque o ceder pressupõe um perde-perde, né? Estou perdendo algo em prol do outro. Verdade. Mas não. A ideia é um ganha-ganha, que eu possa realmente ganhar, mas permitir com que o outro ganhe também, porque a satisfação dos dois, ela gera, inclusive, um efeito até terapêutico. A gente sai dali satisfeito com a nossa demanda e, consequentemente, né, feliz com o resultado. Aí entra naquilo que você falou, da preparação e do valor e do resultado, se é mais ou menos isso mesmo. A gente tem ainda uma desvalorização dessa profissão, do advogado realmente nesse contexto. A gente acha que fazer acordo é barato. Só que, na verdade, se você chegar para um cliente e falar assim, olha, eu vou te oferecer um serviço muito bom, que eu vou resolver rápido, de uma maneira eficiente, em mais ou menos uns 2 meses. Mas eu também tenho um outro serviço dentro do pacote, que é a médio e longo prazo, vai demorar aí mais ou menos uns 5 anos, e pode ser que nem resolva do jeito que você queira, até por causa desse desgaste emocional de tempo, porque não é você que vai decidir. Qual que você prefere? A pessoa fala assim, eu quero esse aqui mais rápido, melhor, e que eu vou decidir. Nossa, mas deve ser muito caro. Só que, na verdade, infelizmente, ainda não está sendo dessa forma. Estamos num momento de mudança cultural, de construção da história, para poder, de alguma maneira, até valorizar esse trabalho, que é muito difícil. Você acha que colocar 2 pessoas para conversarem, depois de muito tempo de desgaste emocional, vai fluir alguma coisa? Conversa aí. Não. O mediador, ele tem que ser realmente bem qualificado para isso. Eu tenho lido sobre comunicação não violenta, né? Mas me diga uma coisa, para os profissionais que queiram se qualificar em mediação,
Dá uma dica, o que é preciso, o que precisa ser feito de cursos de formação, de atualização com relação a isso? Então, o mediador, de fato, ele precisa ter, para ser mediador, uma formação em mediação. Embora a gente tenha várias experiências de vida, né, histórias que falam assim, nossa, essa pessoa tem um perfil, então ele já é um mediador. Então, o advogado às vezes fala, poxa, eu negocio o tempo inteiro, eu já sou um mediador. Não, hoje, embora não tenha ainda uma profissão regulamentada de mediação, nós temos uma lei, que é a 13.140, que regulamenta a atuação desse profissional no âmbito extrajudicial. Nós temos também o Código de Processo Civil, né, novo, que é da Lei 13.105, e temos também a resolução do CNJ, que foi aqui, de alguma maneira, impulsionou isso tudo através, desde 2010, que é a resolução 125 do CNJ, e que traz aí como que esse mediador precisa se organizar para poder formar. Então tem que ter pelo menos 40 horas teóricas de formação com base nesses critérios do Conselho Nacional de Justiça. Essa formação ela pode ser no âmbito privado ou no âmbito judicial. No âmbito judicial, os próprios tribunais fornecem, é uma formação ainda gratuita, mas que às vezes demora numa lista de espera, porque tem muitas pessoas querendo participar. Então são 40 horas teóricas no âmbito judicial, mais 60 horas práticas, em que eles acompanham no âmbito dos Sejusques, né, que são aqueles centros de resolução de conflitos e cidadania dos tribunais, onde acontecem as mediações normalmente, para poder acompanhar esse estágio prático. No âmbito privado, normalmente também são 40 horas, então são instituições ou que têm credenciamento no tribunal ou que nem têm credenciamento, mas que são reconhecidas como instituições de ensino e que tem ali uma grade bacana de ensino. O importante é que a pessoa não saia muitas vezes do curso achando que já é mediador, mesmo que ela tenha 40 horas de formação, 60 horas práticas. Essa primeira formação não é o que te forma mediador, é a experiência de vida, a experiência prática, é você ser um constante formador, uma pessoa que busca o tempo inteiro conhecimento. Um desses conhecimentos, que é uma formação complementar, é a própria comunicação não violenta que você disse. Sim. E só para explicar para as pessoas, a comunicação não violenta é uma maneira de ressignificar a nossa forma de ouvir e de falar ao nos comunicarmos de uma maneira mais assertiva. E aí ele trabalha 4 componentes, que é o Marshall Rosenberg que traz essa teoria, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, primeiro a gente observa a situação, a gente sente algo a partir daquela observação que a gente teve, como eu falei, do plano das percepções no início. Depois que a gente observa, a gente reconhece que a gente tem alguma necessidade e a partir daí a gente pede, mas normalmente não. Normalmente a gente pede primeiro, a gente já chega com querer e aí depois não consegue o que quer. É até bíblico, né? Ó, pedis não recebesse que pedis mal. A gente já chega pedindo, achando que quer alguma coisa, e quando a gente reconhece a nossa necessidade, às vezes até outra, e poderíamos ter sido mais colaborativos, poderíamos até reconhecer o lucro do que às vezes recebemos, que às vezes é até maior do que a gente precisa, né? Deu vontade de ser mediador, viu? Agora, e as câmaras de mediação? O que elas são? Como funcionam? Então, as câmaras de mediação normalmente são instituições privadas e elas gerem processos de mediação. Então, a Câmara está ali para poder ser uma administradora de processos de mediação. Então, se a pessoa ela quer fazer uma mediação privada, normalmente ela procura uma Câmara ou até um escritório de mediação, porque não necessariamente você precisa ter uma estrutura de Câmara que é maior, muitas vezes até credenciada ao tribunal, para poder ter repasses de processos que ainda não acontecem, mas que tem vias de acontecer por uma questão de previsão legal. Então, é uma instituição privada em que você vai administrar esses processos e que você pode ir numa Câmara normalmente idônea, e para você saber se ela é idônea, você precisa ver ou se ela tem um cadastro no tribunal, ou se ela tem cadastro no Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, que é o CONIMA, que é uma instituição privada. É bom você procurar saber que Câmara é essa, como que ela funciona, onde que ela está, se ela tem sede, se não tem, para que você também esteja com profissionais que são qualificados e estejam num lugar que te transmite uma segurança para poder tratar de uma questão que é tão íntima, né? São os nossos conflitos, a nossa questão da nossa intimidade mesmo, né? Direito civil íntimo ali, né? Esfera privada mesmo. Ô Graziele, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que quero te agradecer mais uma vez, e se quiser contar comigo, estou à disposição. Tem o meu Instagram, que é o Clarificar Conflitos. Se o pessoal quiser alguma informação, eu sempre deixo lá alguma informação, uma pílula, pode me procurar no direct também. Tem um canal do YouTube nessa área. Fala um pouquinho desse canal, ué.
Eu forneço, às vezes, um conteúdo gratuito mesmo para a internet, para poder ajudar na gestão de conflitos em sentido amplo. É uma maneira de ajudar as pessoas a resolver seus conflitos de uma maneira mais pacífica, mais tranquila, através do diálogo. E eu acho que se a gente não alcançar a sociedade, a gente vai ter dificuldade, porque a nossa mentalidade ainda, enquanto cidadão, é muito processualista, né? A gente acha que só consegue resolver através do processo. Acontece qualquer coisa, processa. É o que veio realmente trazer, foi incutido na nossa realidade mesmo de vida, o Estado intervencionista, né, na nossa condição privada. Mas hoje a gente está mudando esse conceito, inclusive os estudantes de direito, né? Através de um olhar mais resolutivo, né? Da advocacia resolutiva, sim, com certeza. Não da advocacia contenciosa, de realmente você ajudar seu cliente a resolver o problema dele, não necessariamente demandar. Enfim, então pode contar comigo, estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Pessoal, terminamos então aqui mais um programa Direito Fora da Caixa. Dúvidas e sugestões, por favor, enviem para direitoforadacaixa@somospromove.com.br. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.